Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um devocional abençoado para falar com vocês sobre a palavra de Deus que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que discerne a intenção que há no nosso coração e na nossa mente. O Senhor, ele conhece a intenção dos nossos pensamentos. O Senhor, ele conhece a intenção que há no nosso coração. Nós podemos até estar vivendo de qualquer maneira, mas o Senhor conhece. Então, o Senhor, na palavra dele, vem nos dar a bênção de saber que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, porque Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos alentos, os nossos medos, Ele conhece o tempo e Ele sabe o que ninguém sabe, Ele vê o que ninguém vê, Ele está onde ninguém pode estar, Ele sabe de conversas que ninguém sabe, mas Ele ouviu. Quantas das vezes nós somos, às vezes, surpreendidos com algo que acontece no nosso hall de pessoas, de convivências ali, de então colegas de trabalho, amigos. Por quê? Porque nós não vemos certas coisas, mas o Senhor, Ele cuida de nós quando nós somos fiéis a Ele, Ele cuida de nós quando nós somos obedientes, Ele então abre os nossos olhos e mostra onde está o perigo, onde estão as pessoas que têm tentado nos derrubar, que têm tentado nos prejudicar. Porém, o Senhor, Ele sela a nossa vida com o selo do Espírito Santo, com o selo da promessa, nos guardando, nos livrando, cuidando de nós. Por isso que nós precisamos estar cada dia mais buscando na palavra dele fortalecimento para o nosso espírito, porque nós somos fracos sim, somos carnes, vivemos no meio de um mundo que nos oferece tudo de facilidade para nos destruir. Porém, o inimigo ele não anda por aí de roupa feia, maltrapilho, não. O inimigo ele anda sempre com boas propostas. Ele acha que fazer boas propostas nos iludir e nós vamos cair. E caímos. Se não estamos vigilantes, se não estamos pautados na palavra do Senhor, não temos discernimento espiritual, o inimigo nos derruba muito fácil, porque somos frágeis demais. Então, a nossa obrigação de estar meditando na palavra do Senhor dia e noite tem que ser constante, como disse o salmista. Não devemos brincar jamais, não devemos brincar jamais, porque o inimigo da nossa alma, ele não brinca, ele não dorme. Lembre-se que assim como Deus cuida de nós e ele não dorme, o inimigo também não, ele tem tempo. Ele não está preocupado se ele vai demorar 5 dias, 5 anos, mas ele vai destruir a sua vida por completo, porque é esse o trabalho dele. Então, é por isso que não é um dia só que nós temos que vigiar e pronto, Deus vai fazer o resto. Nós temos que andar em constante vigilância, porque a Bíblia diz que nós temos que vigiar, depois orar. A Bíblia não diz que nós temos que estar aí de joelhos 24 horas, porque isso não vai adiantar. Nós temos que orar sim, porque oração é intimidade com Deus. Mas nós temos que vigiar também. Porque de que adianta eu ficar 2, 3 horas de joelhos, levantar e os meus olhos não vigiarem, ou a minha boca não vigiar, ou até mesmo os meus atos não serem muito condizentes com o que eu estou fazendo. E aí o que acontece? Aí nós perdemos todo aquele tempo de oração, nós perdemos todo aquele tempo de consagração. Então nós temos que primeiro vigiar. A vigilância é algo decretado por Deus. Jesus disse por várias vezes, vigia, depois ora. O Senhor Jesus, ele sempre mostrou situações controvérsias, situações nas quais ele colocava toda todos os discípulos, como aquela
multidão que o seguia em situações nas quais todos dizem que Jesus, ele quebrou os paradigmas. Ele não deixou de cumprir a palavra, ele não deixou de cumprir a lei, mas ele quebrou tabus, fazendo milagres extraordinários. E por que dizer isso? Porque Jesus, ele nos ensinou a servir, não a ser servido. A palavra de Deus, ela é tão linda, que Jesus, na sua vida terrena, nos ensinou como nós podemos resistir a tudo aqui neste mundo. Então não vamos usar de hipocrisia, eu não sou Jesus, então eu não consigo. Você consegue sim, porque ele era 100% homem. E ele veio como homem para nos mostrar que podemos sim. E ele também ainda deixou dons espirituais, e um deles se chama domínio próprio. E quando nós buscamos de Deus, do Espírito Santo, o domínio próprio, nós entendemos que a nossa vida está pautada no que nós fermentamos a nossa mente. Ei, o inimigo, ele vive do lado de fora, lançando setas, te oprimindo, mas ele não pode te tocar. Então, quem permite é você, quem põe a mão é você, quem faz as coisas erradas e usa o inimigo como culpado é você. Nem sempre é ele. Não tem aquela história que o povo gosta de contar muito, que o inimigo falou para o rapaz soltar o burro e aconteceu toda aquela tragédia. Depois vai colocar a culpa no inimigo, ele fala o quê? Eu não fiz nada, só mandei soltar o burro. Então a escolha de soltar foi de quem? Foi dele, não foi do inimigo. Foi somente dele. Então o inimigo, ele lança seta na tua mente. Quem faz é você. Nós temos que ser cada dia mais perseverantes, buscar viver o extraordinário. Só que para viver o extraordinário temos que ser como José. Temos que ser 100% vigilantes e perseverantes. Porque José, dentro da casa dele, ainda adolescente, foi humilhado pelos irmãos, foi massacrado por toda a sua família. Nem mesmo seu pai, que o tinha como querido, acreditou nos sonhos dele. Até mesmo seu pai ficou bravo com ele quando ele contou os sonhos de Deus na vida dele. Ali, o Senhor, forjando o caráter de José para algo maior, né? Não deixou José plantar essas raízes de amargura no coração dele. É claro que ele ficou muito chateado, mas José continuou perseverante, fazendo tudo o que o pai mandava. Continuou sendo o filho que agradava ao pai, continuou sendo um bom filho. E os seus irmãos, por inveja, o tentaram matar, o venderam. Ei, você acha que os seus inimigos estão longe de você? Seus inimigos são as pessoas que você convive todo dia. O teu maior inimigo, quando você é casado, dorme na sua cama. Ah, mas como assim? Quando servimos deuses diferentes, não devemos jamais achar que o nosso inimigo está longe, porque o inimigo usa até mesmo dentro de famílias cristãs, qualquer brechinha o inimigo usa os nossos parentes, os nossos familiares para nos destruir. Mas como assim? Isso é bem profundo e nós vamos falando com o tempo aqui, vocês vão entender. Mas eu creio que quem precisa ouvir isso já entendeu. Mas aqui, voltando para a história de José, José nos mostra que não há críticas, que não há nada nesse mundo, não há dor que veio ali destruir os sonhos dele.
afastar ele dos projetos e propósitos que Deus tinha para a vida dele. Porque quando nós temos grandes sonhos como José, que Deus trouxe ao nosso coração, e aquilo queima no nosso coração, porque veio do céu, porque é do Senhor, aquele ser é certo que vai acontecer. Não importa quanto tempo vai demorar, nós só temos que perseverar. José foi para o Egito, se deu bem na casa de Potifar, porque sempre foi temente a Deus, e tudo que ele punha a mão, o Senhor prosperava. Porém, a mulher de Potifar o cobiçou, e ele, para não pecar contra Deus, para não perder a sua identidade, a sua essência, fugiu daquela mulher, foi acusado injustamente, foi preso. Ali se passou mais um tempo, porém, mesmo dentro daquela cadeia, o Senhor o honrou. O Senhor usou de misericórdia e fez dele grande mesmo lá dentro. Então não existe lugar ruim para você ser honrado. Não existe esse ou aquele lugar. O Senhor, Ele te honra independente do lugar que você está. Você tem que ser luz. Agora, se você se mistura com as trevas, aí fica difícil do Senhor cumprir. Mas quando somos como José, perseverantes, o Senhor nos honra no Egito, na cadeia, em todos os lugares. Ah, mas eu quero mais, porque o Senhor diz que tem mais, e Ele tem mais, assim como Ele tinha na vida de José. A perseverança e a lealdade e a humildade e também a reciprocidade de José e primeiramente, a obediência a Deus de José o levou como o segundo homem mais poderoso naquele lugar. Ah, mas isso não acontece hoje. Quem falou que não? Se Deus quiser, se Deus disse que vai fazer, Deus te coloca do lado de Trump, de Elon Musk. Não são esses os nomes tão cobiçados por aí? O Senhor, Ele não tem limites, nós é que limitamos Ele. Quem? Nós não sabemos nem andar, nem falar. Ei, meu Deus é dono de tudo. Não é esses grandes homens daqui da terra que são donos de nada. Quem é dono de tudo é o meu Deus, é o meu Pai. Então, eu vivo o que Ele tem para eu viver. Vão olhar e zombar desta mensagem? Vão olhar e dizer, não tem nem onde morar. Pois é. E Jesus tinha? Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Vais continuar murmurando aí? Vais continuar falando o quê? Entenda que não é ter, é ser. Preste atenção, se você é, o ter acontece naturalmente. Sabe por quê? A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,36, se não estou me enganada, que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas acontecem. O Senhor traz bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Ei, mas o inimigo está zombando, o inimigo está... Ele não pode nada se o meu papai não permitir. Não devemos abusar e muito menos o afrontá-lo, porque sabemos do potencial que ele tem e sabemos que as nossas fraquezas dão legalidade para ele nos pisotear. Mas quando estamos com a nossa vida blindada, quando achamos graça diante de um Deus que pode todas as coisas, não temos o porquê
ficarmos aí pelos cantos resmungando. Vamos ser mais perseverantes, vamos ser mais José e vamos parar de ser como os irmãos de José. Vamos parar de querer destruir alguém para tomar o lugar dele. Porque o Senhor tem lugar para você, para aquela pessoa que você quer destruir e para outros. O Senhor tem trabalho para todos. O Senhor tem posição e tem honra para todos. É só estar no centro da vontade dele. O Senhor, ele não precisa derrubar ninguém para colocar outro no lugar. Assim como ele não destrói família para construir outra. O Senhor, ele faz de uma forma sobrenatural. Se você um dia destruiu uma família e está achando que está feliz, não. Não. E não ache que papai está de acordo com o que você fez, porque não está. Vá para o joelho e perguntar para Deus. O Senhor, ele não, nunca, jamais compactua com algo errado. Eu falho? Eu estou falando aqui porque eu não erro? Mentira. Eu sou a mais pecadora, eu sou a mais errada, porém eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que tem poder para matar, não a carne, mas que tem poder para lançar no fogo do inferno, no lago de fogo e enxofre, para o tormento eterno. E eu não estou preocupada com o que o homem, o ser humano aqui na terra pensa. Eu tenho que me preocupar todo segundo que Deus me dá de vida é com o que o Senhor pode fazer. Porque é Ele quem pode lançar-me dentro ou fora, na presença dEle ou fora. Não é o homem que pode fazer isso. A minha carne é pó. Mas ai daquele que toca, porque eu sou filha do Deus vivo. E o Senhor disse que cuida de mim. O Senhor é meu Pai. E Ele disse que ai daquele que toca no escolhido do Senhor. Ai daquele que fica zombando. Ai daquele que faz as coisas de qualquer maneira, achando que está enganando um servo do Senhor. Você engana mesmo, mas o Pai dele está de olho. Não se esqueça que tem um olho que tem chamas de fogo. É assim que a Bíblia diz, que o olho do Senhor é como chamas de fogo. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. E é Ele quem cuida de mim. Foi Ele quem me adotou como filha. Foi Ele quem me quis. Não foi eu que escolhi Ele, foi Ele quem me escolheu. Então é Ele quem cuida de mim. Então não toque. E saiba que o Senhor tem o melhor. Assim como Ele não pode tocar em mim, Ele não pode tocar em você. Então entenda algo. Ande em conformidade com a palavra do Senhor. E o Senhor sempre te trará o melhor. A palavra de Deus hoje, para não ficar só nas minhas palavras, apesar de eu já ter contado toda a história e citado muitos versículos, eu vou ler mais um. Gênesis 49, 22. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujas galhos passam por cima do muro. Olha que coisa mais linda. É isso que você é. É isso que você é quando está na presença de Deus. Árvore plantada à beira de ribeiros. Não seca, suas folhas não caem. E tudo que dá na sua árvore serve de alimento, de remédio, de sombra. Porque é para isso que Deus nos criou. Para transbordarmos, para sermos
a diferença na vida de outros. Tome posse dessa palavra. Saiba que o Senhor hoje te entregou uma bênção tão grande, mas tão grande. Então tome posse dela. Coma essa palavra. Mastigue todo esse tempo com o Senhor. Se alimente, alimente o seu espírito, não só hoje, mas todos os dias, a todo momento, porque o Senhor tem prazer em estar do teu lado e do meu lado. Saiba que o Senhor é mais que qualquer coisa na nossa vida. E é por isso que Ele diz que nós somos mais que vencedores. Tome posse da sua vitória. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.